Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que essa segunda-feira foi de correria nos bastidores nesse último dia de registro dos candidatos que vão disputar as eleições de outubro. Mas a campanha já começou antes mesmo da confirmação oficial e fake news já começam a aparecer entre os evangélicos. Você também vai saber como foi o primeiro dia da sabatina dos jornais O Globo, Valor Econômico e a Rádio CBN. O primeiro convidado foi o candidato à reeleição pelo estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. E na economia, Petrobras anuncia uma nova redução no preço da gasolina para as distribuidoras. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. CBN Eleições 2022. Eu começo essa edição falando de eleições porque a cobertura vai começar a ficar on fire essa semana, porque partidos, federações partidárias e coligações têm até essa segunda-feira, mais especificamente às 7 horas da noite, para apresentar o registro dos candidatos que vão disputar as eleições de outubro. Esse prazo que eu contei para você consta na legislação eleitoral. E no caso de candidatos à presidência, o registro tem que ser feito no Tribunal Superior Eleitoral. E enquanto eu gravo este podcast, os candidatos à presidência que registraram as candidaturas lá no TSE são Ciro Gomes, do PDT, Felipe Dávila, do Novo, Jair Bolsonaro, do PL, José Maria Emael, do Democracia Cristã, Léo Péricles, do Unidade Popular, Lula, do PT, Roberto Jefferson, do PTB, Simone Tebet, do MDB, Sofia Manzano, do PCB, além de Soraya Tronic, do União Brasil, e Vera Lúcia, do PSTU. E eu falei para você que a cobertura de eleições vai começar a ficar on fire a partir dessa semana, porque os candidatos registrados vão poder ir às ruas para pedir votos a partir dessa terça-feira. Nesse ano, a campanha eleitoral vai acontecer até o dia 1º de outubro e no total serão 47 dias. E também a partir de amanhã, essa terça-feira, os candidatos vão poder promover comícios, distribuir materiais gráficos como os santinhos e também realizar propaganda na internet. Já o horário eleitoral vai ser exibido do dia 26 de agosto a 29 de setembro no primeiro turno. Em caso de segundo turno, vai acontecer entre os dias 7 e 28 de outubro. E as regras que foram estabelecidas pelo TSE para a propaganda eleitoral proíbem a divulgação por parte de partidos e candidatos de conteúdos que são sabidamente inverídicos e capazes de exercer influência perante a eleitora e o eleitor. Mas a eleição nem começou direito e já está rolando fake news entre os eleitores evangélicos. Inclusive hoje a nossa repórter aqui da CBN, Vitória Bel, fez uma reportagem especial que comprova isso que eu estou falando para você. Até por causa disso, eu convidei a Vitória aqui hoje no Panorama para dar mais detalhes dessa reportagem para você. Tudo bem com você, Vicky? Muito obrigada por aceitar o convite. Eu quero que você conte aqui para o nosso Panolover o que você descobriu sobre esse assunto. Oi, Ju, tudo bem? Olá para você, para todos os nossos Panolovers. Pois é, eu fui fazer uma matéria que visava falar do voto evangélico de uma maneira geral. A gente procurava saber o que os evangélicos pensavam sobre política, o que eles queriam dos seus candidatos. E em meio a essa apuração, essa pergunta sobre o que eles achavam sobre política, as pessoas, os evangélicos, começaram a me relatar que eles tinham muito medo da esquerda ganhar e as igrejas fecharem. A primeira vez que eu ouvi, achei meio estranho, pensei que era um boato isolado, mas então eu comecei a ouvir isso em todas as igrejas que eu passei. E as campanhas políticas
tanto do PT quanto deputados do PL, do partido do presidente Jair Bolsonaro, confirmaram que, de fato, é uma notícia falsa que tem circulado nas igrejas, que isso tem acontecido e que foi já identificado pelas campanhas políticas. Então, a partir disso, a gente viu que ali tinha uma pauta e uma descoberta nova sobre esse assunto. E Vicky, como é que foi essa construção da reportagem? Eu sei que você visitou igrejas de diferentes regiões de São Paulo e você também conversou com membros da bancada evangélica sobre esse assunto. E eu fiquei curiosa para saber o que eles alegaram sobre essas fake news. Isso, Ju, a gente visitou igrejas na Zona Sul de São Paulo, na região central, também na Zona Leste, e de denominações diferentes, né? Porque a religião evangélica, ela é muito grande, tem diferentes tipos de igrejas, né? E a gente foi em cada uma dessas igrejas de denominações diferentes para ver se esse pensamento se repetia. Então, eu fui até a Igreja Universal, fomos também até a Igreja Renascer em Cristo, Igreja Presbiteriana e a Igreja Assembleia de Deus, algumas das que a gente frequentou. E depois de falar com esses fiéis, eu fui então atrás de parlamentares desses partidos da bancada evangélica para ver se eles corroboravam com essa teoria de fechamento das igrejas. Um deles, que é o deputado Capitão Augusto, que é vice-presidente nacional do PL e da Frente Parlamentar Evangélica, ele rechaçou completamente essa tese de fechamento das igrejas, disse que é um absurdo essa notícia falsa estar circulando e disse que isso não saiu da campanha de Jair Bolsonaro. Por outro lado, outro parlamentar também da Frente Evangélica da Câmara e também do PL, do mesmo partido, o deputado e pastor Marco Feliciano, assumiu para a gente que realmente eles estavam alertando os fiéis de que se a esquerda ganhasse, poderiam achar novas formas de fechar a igreja, isso por meio de impostos, por exemplo, e de acordo com ele, ou então por meio de novas leis. Enfim, ele acabou colaborando com essa tese, mostrando que essa notícia também partiu de lideranças evangélicas e de lideranças políticas. Vicky, muito obrigada pelo spoiler. E se você, por acaso, ficou curioso para saber mais sobre esse assunto, a reportagem completa você encontra no nosso site ou também no jornal O Globo de hoje. Muito obrigada, Vicky, e volte mais vezes. Eu que agradeço o convite sempre, Ju. Muito legal conversar com você e com todos os ouvintes do Panorama CBN. Até mais. Sabatina CBN, o Globo e Valor. E tem mais eleições por aqui, hein? Como você percebeu pela vinheta, tem novidade na área. Hoje os jornais O Globo, Valor Econômico e a Rádio CBN deram início à sabatina com os principais candidatos ao governo de São Paulo. E essa sabatina, ela também vai acontecer no Rio de Janeiro e em Minas Gerais em outras datas. E é claro, quando tiver esse conteúdo eu trago aqui para você. E aqui em São Paulo, o primeiro que participou dessa série de sabatinas foi o candidato à reeleição pelo PSDB, o governador Rodrigo Garcia. E para trazer um resumão dessa entrevista, eu fui direto na fonte. Eu convidei a Débora Freitas, que é a nossa âncora aqui do CBN São Paulo. Ela participou dessa sabatina juntamente com os jornalistas do Globo e do Valor. Então ela tem informações quentinhas e confiáveis. Tudo bem com você, Débora? Muito obrigada por aceitar o convite. Conta aí para o nosso Panolover os principais destaques dessa sabatina que durou 1h30 hoje. Oi, Ju, tudo bem? Hoje nós realizamos a primeira entrevista da série de sabatinas que o ouvinte e também o leitor vai acompanhar aqui na CBN e também nos jornais O Globo e Valor Econômico. E o primeiro convidado, a primeira sabatina, na verdade, a ser realizada, será com os 3 candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para o governo do estado de São Paulo. Hoje foi a vez do governador Rodrigo Garcia, que é candidato à reeleição pelo PSDB. Entre os assuntos trazidos aqui pelo governador, Ju, ele fez uma promessa aqui de que, se reeleito,
vai devolver o imposto ou os impostos estaduais para a população de baixa renda, pessoas inscritas no CadÚnico. Essa questão da desigualdade, quando a gente fala do pagamento de impostos de consumo, sempre é trazida, sempre é debatida quando a gente fala de reforma tributária, né? E esse é um ponto bastante relevante. Os pobres pagam o mesmo que os ricos quando a gente fala de impostos do consumo. No caso, os impostos estaduais, o ICMS é o mais comum desses impostos. Então, como esse dinheiro vai ser devolvido ainda, isso está sendo estudado, mas fica aí essa promessa feita pelo governador Rodrigo Garcia, que vai equivaler a R$1,5 bilhão de renúncia fiscal para o estado de São Paulo. Entre outras coisas, Rodrigo Garcia falou sobre as obras de transporte público, obras de mobilidade. Ele quer iniciar aí o projeto, licença, contratação de pelo menos 7 novas linhas e, segundo ele, vai finalizar as obras que estão paradas já há muitos anos, né? Nessas 7 gestões do PSDB, a gente observou uma série de obras de mobilidade que ficaram paradas. Por exemplo, linhas 17 ouro e 15 prata, monotrilho, foram linhas prometidas para a Copa, em 2014. Do ponto de vista político, como ele já tem dito em outras oportunidades, diz que o que interessa não é ideologia, que ele não está interessado em ideologia, que no o estado de São Paulo não tem lado, aí numa tentativa também de angariar, né, votos, já que a gente tem uma eleição polarizada também, reflexo da eleição nacional, uma tentativa aí de angariar votos dos dois lados. Também não quis responder, Ju, se num segundo turno, no eventual segundo turno da campanha presidencial, se ele votaria no ex-presidente Lula ou no presidente Jair Bolsonaro. Se esquivou dessa pergunta. Como eu disse, essa foi a primeira das entrevistas da série de sabatinas. Nesta terça-feira, vamos receber o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, e na quarta-feira o candidato do PT, Fernando Haddad. As sabatinas começam sempre às 10h30 da manhã, com duração de 1h30. Importante, com transmissão pela CBN e também pelos sites dos jornais Valor Econômico e o Globo, além das redes sociais, da rádio e dos jornais. Obrigada, Ju. Até! Eu que agradeço, Débora, e volte mais vezes. E se por acaso você ficou interessado em saber os outros pontos da entrevista, você encontra o material completo nos canais digitais e sites da CBN, do Jornal Globo e também do Jornal Valor Econômico. E para fechar esse giro eleitoral, eu vou adiantar uma informação para você que tem a ver com o climão que vai acontecer amanhã na posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. E por que eu estou antecipando essa informação para você? Porque hoje o ex-presidente Lula confirmou a presença nesse evento. É de praxe que o presidente do TSE convide todos os ex-presidentes do país para essa cerimônia. E eu falei para você que vai ter um climão porque o evento vai marcar o primeiro encontro entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro, que também recebeu esse convite de Alexandre de Moraes na semana passada e disse que vai ao evento. Então veremos. E não para por aí, vai ter mais climão, porque confirmaram presença nesse mesmo evento a ex-presidente Dilma Rousseff e os ex-presidentes Michel Temer e José Sarney. Imagina o clima, hein? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso informou que não vai a essa solenidade porque está fazendo um tratamento de saúde, mas ele vai encaminhar uma carta ao novo presidente do TSE. Agora, eu vou fazer uma pausa aqui no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O modelo analógico full service de grandes companhias está ficando para trás, porque o mercado está fragmentado por causa da transformação digital e inovação, que está sendo impulsionada pelos novos hábitos do consumidor. Mas como se inserir na transformação e evoluir digitalmente? Bom, o BV acredita na inovação aberta e no poder das parcerias para criar valor para os seus clientes, parceiros e também para a sociedade. E o banco trabalha com a mentalidade de que as melhores ideias e soluções nascem da combinação da solidez de empresas tradicionais com o dinamismo de empreendedores digitais.
e sempre com confiança e transparência, oferecendo serviços mais acessíveis com um melhor atendimento, o que resulta em um consumidor muito mais satisfeito. Para saber mais, acesse bancobv.com.br. Panorama CBN. Vacina sim. Voltando ao noticiário Trilha de Vacinação, porque o Butantan informou hoje que o Ministério da Saúde finalmente comprou 1 milhão de doses da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. Essa vacina ela é produzida pelo Butantan e foi aprovada por unanimidade pela Anvisa no dia 13 de julho. Segundo o Butantan, a quantidade de doses que foram compradas é suficiente apenas para a primeira dose dessa faixa etária e elas serão entregues até meados de setembro. O Butantan informou também que a encomenda do insumo farmacêutico ativo, o IFA, que é importado da China, que é a matéria-prima aí da vacina, pode render 6 milhões de doses da Coronavac. Por causa disso, essa vacina voltou a ser incluída no Programa Nacional de Imunização. E isso é importante porque a vacinação dessas crianças tem sido feita no nosso país de forma isolada e independente em cidades que tinham lotes dessa vacina disponíveis. E como não tem um estoque igualitário para todos, cidades como Rio de Janeiro e também o Distrito Federal interromperam a vacinação com esse imunizante. E isso não aconteceu porque o Butantan não quis entregar as doses. O que eu vou contar para você agora parece até um déjà vu. O que aconteceu foi o seguinte: desde a aprovação da Anvisa para a extensão do uso pediátrico da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos, o Instituto enviou 3 documentos ao Ministério da Saúde. E neles constavam o preço, condições de entrega e quantidade de doses, que seriam suficientes para atender o esquema vacinal primário completo dessa faixa etária. Esses documentos têm até datas de 14 de julho, que foi um dia após a aprovação da Anvisa, 20 de julho e 2 de agosto. Só que no dia 15 de julho, o Ministério recomendou a aplicação da vacina em crianças de 3 a 4 anos. E naquela época, o Ministério da Saúde informou que estava em tratativas com o Butantan, que é fabricante da Coronavac aqui no Brasil, e também com o consórcio COVAX Facility da OMS para a aquisição dessas novas doses. Mas o Butantan disse que só nesse mês o contrato de fato com o Ministério da Saúde foi fechado. Enquanto isso, várias crianças ficaram sem tomar vacina. Até sobre esse assunto, o infectologista José Davi Brito explicou durante a programação da CBN que a demora para imunizar o público infantil tem um impacto na imunidade coletiva, além de elevar a chance de evolução para casos graves. Esses grupos, habitualmente, a gente relaciona com baixa gravidade, mas já saíram vários estudos de como que aumentou o número de crianças nessa população pediátrica que desenvolveram casos graves e como isso, comparado com outras doenças infecciosas muito focadas na população pediátrica, foi um estouro. Então você está deixando também a possibilidade da evolução de casos graves numa população que habitualmente não tem esse problema. De acordo com dados do Localiza SUS, até essa segunda-feira, apenas 288.351 crianças de 3 a 4 anos receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde a apenas 5% do público-alvo. O Ministério da Saúde foi procurado pela nossa reportagem para comentar as informações do Instituto Butantan, mas ainda não se posicionou sobre o caso. Aproveitando que eu estou falando de saúde, hoje o Hospital AC Camargo, que é referência no tratamento do câncer em São Paulo, informou que vai deixar de atender pacientes do SUS a partir de dezembro desse ano. A instituição decidiu não renovar o contrato com a prefeitura. E esse hospital recebe pacientes da rede particular e pública de São Paulo e também de outras cidades do país. E segundo o hospital, a medida faz parte de um plano de readequação em razão da defasagem da tabela SUS, que ameaça diretamente a existência da instituição.
O AC Camargo informou ainda que planeja expandir a atuação no setor público para além do município de São Paulo, por meio de parcerias público-privadas em ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Já a Secretaria Municipal da Saúde informou que está realizando reuniões com a instituição com o objetivo de avaliar a possibilidade da continuidade da assistência à população. Mas a Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que a assistência em oncologia aos pacientes da rede municipal vai seguir por meio dos demais prestadores de serviço municipais que são especializados nessa área. Na economia, ou eu falo de inflação, ou eu falo de Petrobras aqui no Panorama CBN, né? E hoje eu vou falar do quê? Da Petrobras, porque a estatal voltou a reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras. E esse é o terceiro corte na gasolina em menos de um mês. Então, por isso que você está ouvindo eu falar sobre esse assunto várias vezes por aqui. E dessa vez, a redução, que vale a partir de amanhã, mais conhecida como terça-feira, vai ser de 18 centavos por litro. E com isso, o preço da gasolina vai cair de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro nas refinarias. Já para os consumidores, essa queda ela vai ser menor, porque o preço final da gasolina ainda é composto por impostos, lucros, e por isso que essa margem ela vai sendo consumida ao longo aí da cadeia produtiva. Em nota, a Petrobras disse que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da companhia, que diz buscar o equilíbrio dos seus preços com o mercado global. E a gasolina ela começou o ano subindo de preço, como você sentiu aí no seu bolso, acompanhando a escalada do barril do petróleo. Mas o barril caiu ao patamar anterior ao da guerra da Ucrânia, levando a Petrobras a reduzir o valor do combustível no dia 19 de julho pela primeira vez desde dezembro de 2021. E em meio aí à preocupação com a alta nos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro chegou até a trocar o comando da Petrobras 3 vezes e pressionou a empresa para controlar os preços. Mas essas reduções, elas passaram a acontecer a partir da queda do preço do barril do petróleo, que hoje tem uma forte queda depois da divulgação de dados sobre a economia da China. Hoje também o presidente Jair Bolsonaro, ele celebrou em uma postagem nas redes sociais essa notícia, que por coincidência chega à véspera do início da campanha eleitoral. Falando em benefícios que foram concedidos às vésperas da campanha eleitoral, amanhã vai começar a ser pago o auxílio taxista. Mas o governo federal admitiu que só tem dinheiro mesmo para bancar 6 parcelas de R$1.000 desse auxílio emergencial para taxistas. Isso se o número total de beneficiários não ultrapassar os 333 mil. Essas informações que eu contei para você foram repassadas pelo ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, que confirmou que as 2 primeiras parcelas desse auxílio vão ser pagas para pouco mais de 245 mil taxistas. Como eu falei, esse dinheiro vai estar disponível a partir de amanhã e os profissionais que têm direito a receber foram cadastrados pelas próprias prefeituras ou pelo Distrito Federal. E, inicialmente, o governo federal recebeu os dados de mais de 300 mil taxistas de todo o país. Porém, entretanto, todavia, pouco mais de 49 mil não foram considerados elegíveis a receber esse dinheiro por inconsistências nas informações. As prefeituras até tiveram essa segunda-feira para encaminhar dados de taxistas que ainda não tinham sido cadastrados, para que esses profissionais possam receber de forma retroativa as 2 primeiras parcelas desse benefício. Hoje também o ministro explicou que a PEC Kamikaze, que criou essa ajuda,
não estabeleceu 6 parcelas de R$1.000 aos taxistas, destinando apenas o total de cerca de R$2 bilhões para o pagamento desse benefício. E dessa forma, o governo só vai conseguir garantir 6 parcelas de R$1.000 se o número de beneficiários não ultrapassar os 333 mil. Isso nas contas do ministro José Carlos Oliveira. Está previsto o limite do recurso de R$2 bilhões. Se nós tivéssemos aqui a informação de que nós temos 500 mil taxistas no Brasil, não daria para pagar 6 parcelas de R$1.000. Então nós teríamos que rever o valor lá no final. Mas pelo que a gente tem visto aí, pelo desenho, nós não vamos ter 333 mil taxistas. Nós vamos conseguir pagar 6 parcelas de R$1.000. Passou desse número, aí a gente já não vai ter recursos para poder pagar no mesmo valor de R$1.000. Vamos continuar pagando a parcela, só que nós vamos ter que rever a questão do valor. Em relação aos caminhoneiros, o Ministério do Trabalho informou que pouco mais de 190 mil transportadores autônomos já começaram a receber as 2 primeiras parcelas do benefício desde o dia 9 de agosto. Mas o cadastro da Agência Nacional de Transportes Terrestres aponta mais de 840 mil trabalhadores dessa área. Por isso, o governo abriu nesta segunda-feira um outro prazo para uma autodeclaração desses profissionais, para que eles façam o cadastro no sistema e possam também receber as 2 primeiras parcelas de R$1.000. Já aqueles que completaram essa autodeclaração até o dia 29 de agosto, ainda vão poder receber as 2 primeiras parcelas de forma retroativa. E quem se cadastrar depois dessa data não vai conseguir receber de forma retroativa. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,16% aos 112.950 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 0,35%, cotado a R$ 5,092. Já o euro fechou o dia com uma queda de 0,65%, cotado a R$ 5,173. No cenário internacional, os advogados de Rudolph Giuliani, que é ex-prefeito de Nova York e aliado ferrenho do ex-presidente americano Donald Trump, foram informados hoje de que ele é alvo de uma investigação criminal por interferência eleitoral na Geórgia. Esse estado foi um dos epicentros da cruzada trumpista para se manter no poder após a derrota na eleição de 2020. Giuliani, que foi um dos porta-vozes mais proeminentes dessas alegações falsas de fraude eleitoral, e ele também é advogado pessoal de Trump, emergiu nas últimas semanas como uma figura central de uma investigação que é conduzida pela promotora-geral do condado de Fulton, a Fani Willis. Essa região abrange Atlanta, que é a região mais populosa desse estado, que é considerado o pêndulo que acabou dando uma vitória para Joe Biden, para que ele se tornasse o presidente dos Estados Unidos. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e também tem o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos, que vai estar de volta. Tenho fontes quentíssimas que me deram essa informação, hein? Então não perca. Beijos pra você e até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.